Entenda agora o que é o TRI e por que você não deve se desesperar com o gabarito oficial do Enem. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dúvidas relacionadas ao sistema de correção da prova do Enem. Como é que ele funciona, quais são os principais critérios que eles utilizam e o que significa cada termo e como é que ele funciona. O Enem aconteceu nos dias 5 e 12 de novembro e aí, logo uma semaninha após esses acontecimentos, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês porque eu vi muita gente comentar sobre o gabarito, sobre a quantidade de acertos, e eu sempre me volto a pensar como é que esses acertos vão ser computados. Afinal, se fosse só o número de acertos, isso traria diversas notas muito parecidas, porque muita gente acertou uma quantidade parecida de questões. E o que é que o Enem traz com relação a esse critério de desempate? Justamente, o sistema de notas que vai avaliar os participantes do Enem se chama TRI, que significa Teoria de Resposta ao Item. Mas o que é isso? Como é que ele funciona? O TRI, ele é um algoritmo. Ele vai funcionar para identificar, ou seja, desempatar e trazer critérios para a correção da prova. O TRI funciona basicamente assim. A gente tem as 180 questões divididas em 3 níveis: fácil, médio e difícil. E esses níveis vão te dar pontuações diferentes. Só que isso não garante para você que acertar uma questão vai te dar aquela pontuação total. Isso depende justamente do sistema que o TRI adota, que é um sistema anti-chutes. E o que acontece? Se você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil, o sistema vai entender que você chutou. É um sistema feito justamente para combater esse tipo de caso. Então, você que está aí desesperado com o número de acertos, preocupado porque o seu colega acertou mais do que você, se sentindo mal, relaxa. A pontuação que você vai tirar na prova não depende exclusivamente da quantidade de acertos. Óbvio que se você acertar mais, isso já é um bom parâmetro. Mas se você não acertar tanto assim, mas acertar as questões que são ditas fáceis, você vai tirar uma boa nota. Isso não vai pesar muito lá no final. A pergunta que não quer calar é como é que os níveis das questões são definidos. São decididos após os resultados do Enem, minha gente. Então não adianta você tentar identificar esses níveis durante a realização da prova, nem depois. Então o que vai ocorrer é que nesse meio tempo de correção, em que os avaliadores perceberem que muitas pessoas estão acertando muitas questões, essas questões que são mais assertivas, elas vão ser tidas como fáceis. O que tiver na média de 50 a 50 vão ser as médias, e as questões mais difíceis são aquelas que têm menos acertos. Por que usar esse sistema? Como eu já comentei em alguns outros momentos, o TRI ele vai fazer com que os chutes sejam evitados. Ou seja, se um aluno ele marcar só o gabarito ou literalmente chutar na prova, ele não vai conseguir ter uma nota muito boa, né? Porque esse sistema já é feito justamente para evitar. Um outro critério é evitar empates. Imagina que você tem milhares de pessoas fazendo a mesma prova. Se essas pessoas acertam as mesmas quantidades de questões, fica difícil desempatar entre elas. Então o TRI também é feito justamente para criar um critério de como desempatar essas pontuações. O que não fazer neste momento? Comparar sua nota com a nota de outras pessoas, até porque você não sabe qual critério ou qual vai ser o nível que aquela questão vai ter, aquelas questões que eles acertaram vão ter. Então, pensa principalmente que o número de questões ele não define a quantidade de pontos que você vai tomar, tá certo? Então, é isso. Espero que alguma dúvida tenha sido sanada e que relaxe, minha gente. Espero o resultado sair. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E é isso. Valeu!